independente se você nunca mexeu no Notion, se você já mexe no Notion, sempre que você criar uma página, é assim que ela funciona. E o Notion nada mais é do que um compilado de páginas que podem estar eles podem estar hierarquizados, então pode ter uma página e aí subpáginas e mais subpáginas, mas ele é basicamente um conjunto de páginas. E é exatamente assim que uma página do Notion aparece. E vocês podem perceber que ele dá uma opção de colocar aqui um título e algumas opções aqui embaixo. Então, essa página, ela pode ter um texto, né? Então, se eu escrever aqui alguma coisa, ela vira um texto, mas logo quando você abre essa página, ele vai te perguntar se você quer que isso seja uma tabela, se você quer que isso seja uma lista, e aí você vai começando a customizar. Então, para começar, eu separei aqui uma certa simulação. Então, vamos imaginar que essa página são as minhas anotações de uma disciplina que eu estou tendo de filosofia antiga. Então, aqui no título eu vou dar esse nome. E aqui no cabeçalho a gente tem essas 3 opções. Essa primeira é um ícone, e essa função do Notion ela é bem importante, porque vocês vão perceber que toda página, né, igual eu estou passando aqui o cursor em cima, ela é acompanhada de um ícone. Na hora de organizar, isso é bem interessante, porque você, por exemplo, no meu caso, todos os meus resumos têm um ícone, todas as minhas páginas de Instagram têm um ícone, então você começa a padronizar isso. Então, aqui, nessa página específica, eu vou colocar como ícone uma outra imagem, que é esse busto do Aristóteles. Além disso, a gente tem uma segunda função aqui desse cabeçalho, que é essa cover, né? Essa capa. E eu vou alterar, ele te dá uma função, ele te dá uma imagem qualquer, aleatória, e a gente pode pesquisar na própria galeria alguma imagem que tenha a ver, né, com o seu. Então, por exemplo, vou colocar essas colunas aqui. Então, basicamente, ele permite que você coloque esse título, coloque um ícone, uma capa. Além disso, aqui nesses 3 pontinhos, ele vai te dar só 3 opções de fonte. Então, realmente tem uma ideia, eu acho, de simplificar. Então, você não tem 1000 fontes, 1000 tamanhos de letra, 1000 cores. Você tem 3 fontes, ou o texto é grande, ou ele é pequeno, ou a margem é grande, ou ela é pequena. Acho que 7 cores que você tem diferentes para customizar. São poucas informações, mas isso acaba facilitando, pelo menos no meu entendimento. Então, eu vou mudar aqui para essa, e a gente tem essa terceira, né, opção de fonte, eu vou deixar nessa. Você tem a opção de ter um texto menor ou um texto maior, e a margem menor. Então, eu tenho aqui essa primeira página. Deixa eu pegar agora um texto para a gente colocar aqui nessa página. Então, vamos supor que este é o meu resumo. Como eu comentei, o Notion ele funciona com páginas, e dentro dessas páginas você tem blocos. Realmente é um princípio muito simples para que você consiga customizar de uma forma fácil. Cada um desses parágrafos é um bloquinho. Então, sempre que tem esses 6 pontinhos no começo, quer dizer que é um bloco. Então, se eu inserisse uma imagem, ela viraria um bloco. Se eu colocasse uma tabela, ela viraria um bloco. E por que isso é fácil de mexer? Porque esses blocos, você consegue diagramar esse texto. Então, tá vendo? Eu arrastei eles aqui para a direita e formei essas 2 colunas. Se eu pegar esse daqui e arrastar aqui para baixo, eu divido de novo. E quando você tem algumas informações, eu sempre acho que quando você começa a diagramar essas informações um pouco melhor, isso faz com que fique muito mais claro de você entender aquela informação do que um bloco de texto corrido, sabe? E você não vai precisar de muito tempo para diagramar aquela informação, não. Você só mexendo esses bloquinhos, ele já vai meio que se ajeitando. Além dessa questão um pouco mais de layout, né?
eu falei das colunas, você também pode mexer aqui as colunas. Bom, além dessa questão de layout, tem duas funções que eu acho que funcionam muito bem e que são, acho que, funções básicas do Notion. A primeira é você conseguir colocar links nessa sua página. Então, quando eu comentei que o Notion ele funciona muito bem como essa reunião de várias informações digitais, tem a ver um pouco com isso. Em outros editores de texto, então, por exemplo, no Google Docs, você consegue colocar link e se você clica, vai para a página, ok. Mas no Notion, se você coloca um link, ele vai perguntar se você quer incorporar aquela informação à sua página. E acho que fica muito mais fácil se eu mostro um exemplo para vocês. Então, eu vou pegar aqui um link que eu separei. Eu peguei aqui o link, eu colei o link. Ele vai perguntar se eu quero embed. Então, seria como se fosse incorporar esse vídeo. Se fosse no Docs, você só teria o vídeo, você clicaria e iria para outra página. Mas aqui, se eu clico nessa opção e ele vai carregar, né, como se eu estivesse salvando esse vídeo, o próprio vídeo ele aparece aqui. Então, se eu, por exemplo, der play, eu consigo assistir o vídeo por aqui. E isso pode funcionar, acho que muito bem, assim, porque você começa a colocar informações aqui dentro e mexer em tudo que você precisa pelo próprio Notion. Então, não vou precisar ficar abrindo outras abas, eu coloco todas essas informações aqui. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é se eu quiser colocar imagens. Eu costumo colocar bastante imagem nos meus resumos, eu acho que funciona muito bem. Então, mesma coisa, colei o link e vou clicar em acoplar essa imagem, embed, né? Depois que eu der o Enter, essa imagem ela vai aparecer aqui e é nesse mesmo estilo. Então, é um bloquinho da mesma forma, eu consigo diagramar, né? Então, mudar esses bloquinhos de uma forma que eles vão se reorganizando. Se eu quiser, por exemplo, passar isso daqui para cá, enfim. E, além de conseguir, de uma forma fácil, colocar essas outras informações, se eu colocasse uma imagem no Google Docs, por exemplo, eu perderia a origem daquela imagem, porque eu vou copiar e colar. Aqui não, aqui eu clico em original, ele vai me levar para a imagem original. Isso pode ser bem interessante, porque a gente começa a colar algumas imagens nos nossos resumos, anotações, e se você não documenta certinho qual que foi a origem, você pode perder a origem daquela imagem, né? Então, também é uma outra função interessante do Notion. Bom, falei aqui sobre essa questão do layout de uma forma um pouco rapidinha, mas acho que deu para entender. E falei sobre essa questão de você colocar os links. E além desses dois exemplos que eu dei, né, colocar um link de um vídeo ou de uma imagem, isso vale também para várias outras coisas. E aí vale o teste, assim, porque às vezes tem coisas que funcionam muito bem no Notion. Então, tem muita gente que coloca playlist. Se você pega o link da playlist e joga aqui, ela não vai ser um link só, ela vai ser a própria playlist, que se você tem uma playlist de estudos, você dá play e já começa a estudar. Se você cola um PDF, não é o link do PDF, ele é o PDF, então você pode fazer essa leitura pela sua própria página. E isso começa a ser bem interessante porque você reúne todas essas informações em um lugar só. Bom, a terceira função básica que eu queria mostrar para vocês é uma função que realmente é a que eu mais uso, que é de mencionar. Então, como é que funciona? Você consegue criar conexões dentro das suas páginas do Notion. Então, se, por exemplo, eu estou aqui no meu texto e falo aqui, cito Aristóteles, e eu tenho uma página falando sobre Aristóteles, eu consigo citar essa minha outra página. Então, se, por exemplo, eu colocasse um arroba aqui, ele já ia perguntar, quem que você quer mencionar? E aí eu escrevo o nome da minha página, Aristóteles. Então, está aqui a minha página. Então, ele já faz essa menção. E aí você pode fazer dessa forma. Então, se eu clicasse aqui, me levaria para aquela página. Ou então, se você preferir, você pode fazer assim, que seria selecionar a própria palavra, colocar um Ctrl+K, que é a mesma função quando a gente quer colocar link em vários outros editores, no Google Docs, no Word, até no Medium é assim.
Então, você dá um Ctrl K e escreve o nome da sua própria página. Então, se eu escrever aqui Aristóteles, ele vai me levar para essa outra página. E eu sinto que isso é bem importante, porque você consegue criar esses links entre as páginas. Então, mais para frente, quando eu mostrar para vocês lista de tarefa, eu não vou ter uma lista só com os textos. Então, eu tenho que marcar um dentista, eu tenho que revisar aquele resumo de história da arte. Eu posso só escrever revisar resumo, @, e aí o nome do resumo. Porque aí quando eu clicar, ele já vai me levar direto para aquele resumo que eu estou me referindo. Então, acho que dessas funções, essa daqui é uma que eu uso bastante, eu acho bem importante, bem diferente, né, de outros aplicativos, sites, enfim. Bom, falei bastante sobre essas funções básicas e agora eu queria passar por uma outra questão. Também acho que eu não vou ficar tanto tempo nisso, porque eu vou tentar deixar esse material para vocês, mas que é a questão dos atalhos. Eu uso bastante o Notion e eu escrevo muito, eu passo bastante tempo realmente mexendo nessas minhas informações. Então, quando eu consigo usar os atalhos, isso faz com que eu consiga, de uma forma muito fácil, ir montando exatamente do jeito que eu quero a minha página. Então, eu não preciso, por exemplo, ficar selecionando o que eu quero, clicar aqui em mudar de cor, enfim, eu consigo, de uma forma só por atalhos, fazer isso. E eu queria mostrar para vocês, porque eu sei que nem todo mundo é muito adepto dessa questão de atalho de computador, mas para mim isso faz muita diferença, e o Notion ele tem uma forma de atalho bem legal, assim. Então, primeiro, se você quer fazer um título, a forma sem atalho seria: clica nesses 3 pontinhos, transformar em, e aí você escolhe entre todas essas funções qual função que você quer que esse bloquinho tenha. Então, esse bloquinho eu quero que seja título 1, né? Que é o título 1 que é o maior, depois um título um pouco menor e o outro subtítulo. Então, eu quero que seja esse título maior, eu escrevo aqui introdução. Se eu quiser fazer isso com atalho, é só eu clicar nessa hashtag e dar espaço, e ele já vai transformar em título. Então, imagina, né, se você está escrevendo várias coisas rápidas, você, né, clicar, transformar em, e aí escolher, pode demorar um pouco. Então, é uma forma que agiliza bastante a nossa... quando a gente vai começar a escrever algum texto, algum resumo. E se você quiser... Então, uma hashtag, você faz o título 1, 2 hashtags espaço é o título 2, 3 hashtags espaço é o título 3, que é esse menorzinho. Então, vamos supor que aqui a gente tem esse título 1. Aí, outro atalho que eu uso. Se eu quero dividir 2 blocos, eu estou aqui, né, eu dou um Enter, e se eu coloco 3 hífens, ele vira essa linha. Ela é bem fininha aqui, mas acho que dá para vocês perceberem, né? E também é uma forma de ir organizando um pouco essas suas informações. Se a gente vai tratar de listas, também tem algumas opções. A gente tem os bullets, que acho que igual a outros editores, você pode usar o próprio asterisco, dar espaço, ou o hífen, dar espaço, e aí você vai formando essas listas, né? Uma outra função que é um pouco diferente e é interessante é que quando você abre e fecha esse colchete, né? Eu vou dar um espaço aqui para vocês verem, né? Mas são essas duas, esse abre e fecha. Quando você faz isso, só que aí sem espaço, ele transforma numa lista de to-do. E também é bem legal, por exemplo, se eu colocar aqui, marcar médico, e aí eu vou colocando várias funções, e eu vou ticando, tá vendo? Ele já entende que é uma lista de tarefas. Além disso, tem uma outra função que eu já vi muita gente falando que seria o grande diferencial do Notion, mas eu realmente ainda não sei se eu entendi muito, assim, porque para mim é uma coisa legal, mas ok, que é esse toggle, que você coloca essa setinha, assim, dá um Enter,
E aí, se você faz, por exemplo, uma pergunta, então vamos supor que aqui eu tenho uma pergunta, eu clico aqui e ele abre e eu posso colocar a resposta. Então, é um outro tipo de ícone, né? Só que ele desencadeia, então você abre e fecha. Tem gente que usa isso para realmente anotar perguntas e respostas. A única forma que eu uso para isso é quando eu quero escrever, por exemplo, no resumo, lista de filme daquela aula. Aí eu uso isso porque não precisa ficar aberto sempre, né? E aí eu vou abrindo e fechando quando eu quero consultar. Bom, e aí o último atalho que eu queria mostrar para vocês, que eu também uso muito, é o atalho de cores. Então, a gente está aqui com texto em colunas, enfim, mas ele não está com nenhuma cor. Se você clica aqui nesses 6 pontinhos e escolhe a cor, você pode mudar para essas cores de letra e para essas cores de fundo. Mas você pode também fazer isso com atalho, que é só essa barrinha, back, que seria, né, esse background, a cor desse background, e aí, por exemplo, red, do enter, e aí ele já muda a corzinha. Isso vale para qualquer bloco, e também é uma forma de, enquanto você vai digitando, você já vai diagramando do jeito que você quer.